Instaurado o procedimento investigatório, instaurado o inquérito civil, vamos ver agora quais as providências investigatórias que estão disponíveis para o membro do Ministério Público. A principal providência investigatória vem a ser justamente a realização de audiências. Audiências com a parte noticiante, audiências com a parte noticiada, audiência com ambas as partes. Eventualmente, dessas audiências podem participar terceiros, como o sindicato, como uma entidade pública com atuação na questão que está sendo investigada. No entanto, de regra, essas audiências são realizadas individualmente com o noticiante ou com o noticiado. Isto porque o objetivo dessas audiências lá no Ministério Público vem a ser justamente formar o convencimento do membro do Ministério Público de se efetivamente alguma coisa ilícita está acontecendo, se essa questão está dentro da sua área de atuação, das suas atribuições, para dar andamento ao procedimento. Essas audiências, principalmente a audiência com a parte noticiante, é uma providência instrutória importantíssima, eu diria até imprescindível, principalmente nos procedimentos que investigam abuso do poder diretivo ou assédio moral. Isto porque, por melhor que seja a notícia de fato, por mais detalhada que seja a notícia de fato, é muito importante ouvir a parte noticiante para que ela dê mais detalhes e até mesmo para que o Ministério Público possa explicar para a parte noticiante como vai atuar e ela não ficar com alguma falsa expectativa da atuação do Ministério Público. Essas audiências com a parte noticiante, inclusive quando a parte noticiante está sob sigilo, precisam ser realizadas e é muito importante que a parte vá ao Ministério Público, porque muitas vezes a ausência da parte noticiante a essas audiências pode fazer com que se acarrete o arquivamento do procedimento. Daí também é importante destacar a dificuldade que tem o Ministério Público para atuar, para investigar aquelas notícias de fato, principalmente notícias de fato, como eu disse, repito, de assédio moral, em que o noticiante é anônimo. Porque neste caso não há como colher da parte noticiante mais informações e mais detalhes, o que pode eventualmente também implicar no arquivamento do procedimento investigatório. Mas não são apenas as audiências que podem ser realizadas pelo Ministério Público para desenvolver sua atividade investigatória. Também está disponível para o membro do Ministério Público a solicitação ou requisição. Lembrando sempre, solicitação não é uma ordem, requisição é uma ordem. O descumprimento das requisições pode acarretar consequências para a parte que descumpre, inclusive no âmbito criminal, mas não vamos entrar em mais detalhes aqui. É possível, então, como eu dizia, o Ministério Público solicitar ou requisitar informações e documentos, ação fiscal, seja ação fiscal realizada pela Inspeção Federal do Trabalho, por meio dos seus auditores fiscais, seja até mesmo ações fiscais a serem realizadas por outras entidades públicas, como a Vigilância Sanitária, por exemplo. Requisitar e solicitar perícias, inclusive perícias a serem realizadas pelos próprios peritos do Ministério Público do Trabalho. Então, a solicitação e requisição de informações e documentos, de ação fiscal e de perícia, a par da realização das audiências, também é uma importante medida investigatória disponível para o Ministério Público. Mas há outras providências. É possível também a realização de inspeção in loco. Quando nós falamos em inspeção, estamos querendo dizer a ida do próprio membro do Ministério Público ao local onde estariam sendo realizados os atos tidos por ilícitos, para ali estando verificar presencialmente o que ocorre, eventualmente realizar audiências no local, ouvindo testemunhas, ouvindo as pessoas ali presentes, bem como realizar neste momento, se estiver acompanhado por algum perito, a própria perícia. Na verdade, acompanhar a própria perícia realizada pelo perito que está acompanhando o Ministério Público nessa inspeção. Então, estas seriam, não existem apenas estas, mas estas seriam as principais providências investigatórias: a realização de audiência, a solicitação e requisição de informações, documentos, ação fiscal e perícia, bem como a inspeção in loco. É importante destacar que nesse contexto que estamos de pandemia, muitas dessas atividades vêm sendo realizadas através da internet, principalmente as tais audiências que me referi no início. Então, atualmente, essas audiências são realizadas por teleconferência, mas têm o mesmo valor das audiências presenciais.
garantindo inclusive ao trabalhador que eventualmente tenha que se afastar do seu trabalho para participar de uma audiência deste tipo, por teleconferência, uma certidão que vai justificar sua ausência naquele dia de trabalho. Concluídos os trabalhos investigatórios, o procedimento vai ter um desfecho. Os possíveis desfechos de um procedimento investigatório levado a cabo pelo Ministério Público são os seguintes. Na hipótese de, ao final da investigação, verificar-se que o ilícito noticiado não ocorria ou até mesmo o ilícito foi resolvido durante o próprio trâmite do procedimento investigatório, o procedimento investigatório será arquivado. É claro que, da mesma forma que ocorre com o indeferimento da instauração de inquérito civil, esse arquivamento pode ser impugnado, esse arquivamento pode ser recorrido pela parte interessada e esse recurso é encaminhado à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, que, diante do relato do membro do Ministério Público que arquivou e diante, se houver, desse recurso, vai analisar a situação e se posicionar se homologa o arquivamento ou se não homologa o arquivamento. Como foi dito anteriormente, no caso de não homologação do arquivamento, o procedimento retorna para o ofício de primeiro grau e será redistribuído para outro membro que irá atuar no feito. Outro desfecho possível para o procedimento investigatório será aquele que, não obstante se entenda que possa estar ocorrendo alguma ilicitude, essa ilicitude não é da competência do Ministério Público do Trabalho, ou seja, é uma ilicitude que está abrangida pela atribuição de outro ramo do Ministério Público. Nestes casos, ao invés de arquivar o procedimento investigatório, cabe ao membro do Ministério Público encaminhar o procedimento para o ramo do Ministério Público que ele entende competente para atuar naquelas situações. Este encaminhamento, da mesma forma que o arquivamento, é submetido à Câmara de Coordenação e Revisão, que pode confirmar ou não esse entendimento de que se trata de atribuição de outro ramo do Ministério Público. Confirmando esse entendimento, o procedimento volta para o primeiro grau para que possa ser encaminhado ao ramo do Ministério Público competente, que pode ser outro ramo do Ministério Público da União, como no caso o Ministério Público Federal, ou até mesmo para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Estadual do Estado que tenha atribuição sobre aquele fato ilícito. Outro desfecho possível para o procedimento investigatório. Neste caso, de regra, quando se detecta que há ilicitude, porém, quando se ver ensejo, a parte noticiada, principalmente, aceita firmar um termo perante o Ministério Público, pelo qual se compromete a adequar sua conduta, se compromete a não deixar que aquela ilicitude que foi alegada, que ocorreu, se repita. Esse compromisso é formalizado num documento chamado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, muito conhecido pela sigla TAC. Então, a assinatura de TAC é um dos desfechos possíveis para o procedimento investigatório. No entanto, caso a parte noticiada não tenha interesse de firmar o termo de compromisso de ajustamento de conduta, pelas razões que for o caso, visto que a assinatura do termo de ajustamento de conduta não é obrigatória, é uma opção, e, eventualmente, analisados os prós e contras de assinar um termo de compromisso de ajustamento de conduta, a parte investigada pode optar por não assiná-lo. Então, nesta hipótese, desde que o Ministério Público esteja convencido de que ali exista uma ilicitude que cabe a ele atuar, não haverá outra opção agora, já que o TAC não foi assinado, que não ajuizar uma ação, ou seja, partir para a parte judicial, ajuizar uma demanda. Essa demanda, é claro, vai depender do caso concreto. Pode se tratar de uma ação civil pública, pode se tratar de uma ação anulatória, de um mandado de segurança, pode se tratar até de uma ação cautelar. Isso só o caso concreto é que vai dizer. No entanto, essa solução de judicialização, como se viu, ela de regra só é lançada à mão, apesar do Ministério Público poder, desde o início, independentemente inclusive de inquérito, desde a notícia de fato, poder partir já para a ação judicial. Esse não é normalmente o caminho que o Ministério Público segue, né? Normalmente a ação judicial vem depois de toda essa fase investigatória, depois de não se ter conseguido firmar o termo de compromisso, aí sim se ajuiza uma ação, repito, não sendo isso o caminho necessário.
É perfeitamente lícito o Ministério Público, se já tiver todos os subsídios necessários, a partir da notícia de fato já ir para a judicialização. No entanto, como eu dizia, o que normalmente acontece é o percurso do procedimento investigatório esse que, como dissemos, pode se concluir pelo arquivamento, pelo encaminhamento a outro ramo do Ministério Público, pela assinatura do termo de compromisso ou pelo ajuizamento de uma ação judicial.